E para falar agora, uma entrevista, né, sobre a análise do governo brasileiro, recebemos aqui ao vivo o cientista político e professor do INSIS da UFO, Luiz Paulo de Melo Costa. Boa noite, seja bem-vindo novamente aqui ao nosso jornal. Boa noite, obrigado mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E agora para uma grande análise, quase terminando o ano, já dá para falar bem do governo, né? Eu acho que já estamos no finalzinho do primeiro ano, né, do governo, dá para a gente poder pensar alguns ensaios, né, sobre as movimentações do governo Lula esse ano, né? Eu acho que, para começar, primeiro, né, dizer que ele recebe, né, o presidente Lula, né, esse governo Lula se constitui a partir de uma situação política muito instável no Brasil, né? Então, a disputa eleitoral foi muito polarizada, né, muito disputada, a diferença é muito pouco, então ele recebe, nesse sentido, né, da constituição política, recebe um país muito instável, né, politicamente, sem falar também, né, do que ele herda em relação à questão econômica, à própria pandemia, né, que foi muito... que o Brasil foi muito afetado, né, até pelas perspectivas de gestão que foram feitas na pandemia. E aí, além disso, né, dessa herança, vamos dizer, do outro governo, você tem já, na primeira semana do governo, uma crise política, né, impressionante, que é, na nossa concepção, na minha pelo menos, uma tentativa de golpe, né, que você tem a ocupação lá de Brasília, né, pelos eleitores e apoiadores do Bolsonaro, né, que naquele momento não estavam convencidos. Parecia uma guerra, né? Que não estavam convencidos da derrota e queriam transformar, né, Brasília num palco de guerra, né? Então, começa quente, né? Eu acho que isso também, eu acho que o 8 de janeiro vai determinar um pouco também, né, posteriormente, as condições do próprio governo, né? Você acha que essa polarização ainda está atrapalhando a gestão ou não? Eu acho que, em termos de governabilidade, muito pouco, né? Porque agora o Lula, né, e sua equipe consegue, de alguma forma, né, ter um diálogo, inclusive, melhor do que tinha outro governo com outros setores, com o Judiciário, com o Legislativo, né, seja a Câmara ou Senado. A gente pode ter falado também essa relação, né, com o Legislativo. Eu acho que a polarização ela prejudica não só o governo, né, nas suas tarefas diárias, mas prejudica mais a gente enquanto sociedade. Você ainda vê a sociedade muito dividida, né? Tem aqueles que votaram no Lula e aqueles que votaram no Bolsonaro. Então, a eleição não resolveu isso, né? A gente até fala, né? O Bolsonaro, ele representava, né? Alguns vão dizer que já não é mais essa figura tão representativa, mas representa um movimento político que ficou, né? Pode vir outro no seu lugar, mas o que a gente chama, né, de uma extrema-direita, de uma direita mais reacionária, vai ser ainda um personagem importante da luta política no Brasil nos próximos 10, 15 anos, né? Então, essa polarização, na minha opinião, ela vai continuar ainda por um bom tempo ainda. O que nós temos que fazer, enquanto sociedade, é tentar, né, desanuviar um pouco isso, né, tentar pensar um projeto de sociedade mais avançado, né, nessa perspectiva, e o que o governo Lula tem que fazer é tentar isolar esses setores que estão na Câmara, no Congresso, né, em geral, no Senado, para tentar ter uma boa governabilidade para entregar um bom governo, né, no final dos 4 anos. E falando nessa relação, né, com o Legislativo, como você avalia essa atual, né, negociação, como que está? Eu acho que é o seguinte, ele herdou, né, o governo Lula herda essa relação, inclusive, muito promíscua entre o Executivo e o Legislativo. A relação, né, vamos dar o exemplo, por exemplo, podemos dar como exemplo a questão do orçamento que foi entregue, inclusive, para o Legislativo, né, principalmente na figura do Lira, né? Então, você tinha, de fato, o Legislativo executando o orçamento da União. E aí, tanto é que as primeiras crises do governo Lula com o Legislativo tem a ver com isso, né? Que o Lula não queria, o governo Lula, né, os seus ministérios, não queria entregar parte desse orçamento que já estava acordado, inclusive, no outro governo, né? De que o Lira e os deputados iam gerir e colocar esse orçamento onde eles quiserem. Isso é um problema, inclusive, do Pacto Federativo. O Legislativo não serve para isso. Mas como o outro governo, né, tinha essa relação, isso se transpôs para cá. E aí houve alguns enfrentamentos, tanto é que teve algumas pautas importantes, né? Por exemplo, a pauta que aprovou o arcabouço fiscal. Se o governo Lula não tivesse cedido, inclusive, parte dessa coisa do orçamento, se não tivesse, inclusive, cedido algumas questões de ministério, por exemplo, inclusive para representantes de partidos que votaram, que apoiaram o Bolsonaro, você não teria, por exemplo, aprovado, né, o arcabouço fiscal, você não teria aprovado agora essa reforma tributária que estava mais de 10 anos parada no Congresso. Então, essa governabilidade, principalmente a relação do Lula, né, do governo Lula com o Legislativo e a Câmara Federal, ela é complexa, instável. O Lira, né, é uma figura que, né, gosta muito, né, de estar
vamos dizer assim, né, articulando, inclusive, para poder fazer coisas que deveriam ser, na verdade, da alçada da União. Então, isso cria uma instabilidade, né? Tanto é que lá no começo do governo também houve um choque entre o Pacheco e o Lira, né? Em termos de liderança do que seria o próprio Congresso. Então, eu acho que nessa questão da governabilidade, o Lula é muito sagaz nisso, né? Isso podemos fazer a crítica que for ao presidente Lula, mas ele é um ótimo político, né? Ele é muito sagaz nisso. Está conseguindo, né, de alguma forma, romper com isso, mas os custos também num projeto, né, mais à esquerda, que é o caso do PT, né, que muita gente apoiou o governo por conta disso, vai ficando para trás, né? Então, por exemplo, essa coisa do arcabouço fiscal é melhor que o teto de gastos, né, que é você ter um limite, né, de investimento do Estado, inclusive em áreas sociais, mas o problema é que, com o mesmo arcabouço fiscal, você tendo uma maleabilidade maior, você tem o problema de que você não tem um investimento de fato do Estado. Isso vai rebater na economia, né? Nós conseguimos melhorar um pouco esses índices agora, desemprego está dando uma aliviada, mas os índices econômicos ainda estão muito instáveis, né? E essa questão da reforma tributária é muito polêmica. É, muito polêmica. Muito polêmica. Porque você vai ter grupos, né, que vão defender, por exemplo, né, que o Estado taxe mais, inclusive, né, os mais ricos. Inclusive, essa última reforma tributária, ela faz um ensaio em relação a isso, mas está muito aquém, por exemplo, né, de quem, como eu, defende a taxação das grandes fortunas e tudo mais, e de outro lado você tem, né, aqueles mais liberais e tudo mais que diz que não tem que ter nenhum tipo de taxação, de imposto, né, que o imposto atrapalha a atividade econômica e tudo mais. Então, pensando, né, nessas concepções e nas articulações do Congresso, essa reforma tributária está muito além, muito aquém, na verdade, desse tanto de um grupo quanto de outro, né? É uma solução do meio, mas que não resolve os problemas de fato estruturais em relação à questão tributária no Brasil, que é objetivamente esse é o problema. Existe um problema de que quem tem menos renda paga mais proporcionalmente, porque você tem, por exemplo, a taxação, você tem a tributação no consumo. Então você pensa, ó, se você tributa o consumo, se tem uma família que tem 3 salários mínimos, uma família que tem 10 salários mínimos, proporcionalmente, né, quem ganha menos vai ser taxado mais, porque o mesmo arroz que eu como é o mesmo arroz, né, do que essa família. Né? Que não deveria. Então, isso, por exemplo, não foi enfrentado. Né? E aí você tem, inclusive, uma disputa dos estados, né? Os próprios Zema estavam reclamando sobre isso. Ah, não, porque os estados tiveram, né, impostos retirados, passados para a União, mas isso aí é uma disputa também da concepção do que vai ser esse próximo governo, do que é esse governo. Eu acho que, nesse sentido, pela governabilidade que ele tem, né, pelo Congresso que nós temos, né, e pela discussão que nós temos na sociedade sobre isso, foi uma reforma tributária possível nesse momento. Né? É isso mesmo. E essa atual gestão do governo Lula, como que você analisa ela comparada às outras gestões? Eu acho que está muito cedo ainda para poder dar um veredito, né? Eu acho que o Lula tem uma vantagem, principalmente em relação ao governo Bolsonaro. Ele é um estadista, né? Eu digo isso no sentido de que o Lula de fato consegue pensar o projeto de nação, o projeto de país, representar o nosso país, né? E aí as pessoas criticam muito o Lula porque ele viaja, que ele faz, mas isso é importante para o Brasil, né? As viagens, né? As relações diplomáticas que o Lula vai estabelecendo, as questões que ele vai se metendo politicamente em relação às questões externas, traz também benefício para o Brasil, né? Traz investimentos, traz possibilidades, né, de outros países conhecerem e investirem aqui. Então, eu acho que nesse sentido o Lula vai bem, né? Tanto é, ele não é um pária, né? Se você pegar as imagens, né, da participação do Bolsonaro nas grandes eventos nacionais, na ONU, você vê que ele não era muito bem quisto, né, por esses setores, por esses governantes a nível mundial. Então o Lula tem essa vantagem. E ele tem uma vantagem, como eu disse aqui, ele é muito habilidoso, né, politicamente falando. Uma coisa que o Bolsonaro não tinha, né, não tinha habilidade política, tanto é que ele deixou a cargo, né, da economia o Guedes e das relações políticas, da governabilidade, deixou o próprio Lira fazer isso. Né? Então você via, principalmente nos últimos 2 anos, que era um governo terceirizado. Eu acho que o Lula não, o Lula tem essa coisa de se meter nos problemas, tentar resolver. Né? Ele fez, né, o governo Lula prometeu e fez, recompor os ministérios, pastas importantes como da cultura, né, da educação, meio ambiente, né? Então dá um protagonismo, apesar da divergência, inclusive, entre o governo e a própria Marina Silva, mas você vê que tem, de fato, né, uma preocupação com essa questão ambiental. Basta ver a participação do Brasil na COP, agora, né, recentemente. Então, eu acho que nesse primeiro ano, o governo Lula ele se mostra um governo mais hábil,
mais disposto ao diálogo, né, e não só com os setores que já votam nele, que já, né, são representados por ele, mas tenta ampliar um pouco disso. Eu acho que a própria chapa dele diz um pouco sobre isso, né, que o vice é o Geraldo Alckmin, que há 10 anos atrás estava, né, na outra trincheira e agora são aliados. Né? Então eu acho que a vantagem desse governo é essa habilidade de dialogar com amplos setores. Né? Eu acho que isso é muito positivo nesse momento que a gente está num momento de crise, não só no Brasil, mas no mundo todo. Né? Isso vem da experiência do Lula como presidente outras vezes? Eu acho que vem, inclusive, da experiência dele como sindicalista. Né? Porque nos anos 80, quando, né, tem as grandes greves do ABC, o que a gente aprende no movimento sindical, né, que os sindicalistas aprendem é duas coisas, a lutar e a negociar. Né? Porque só a luta não vai resolver e a negociação também só não resolve. Então essas duas coisas são importantes. E pelo que a gente já estudou, já conversou, todo mundo que conviveu com o Lula desde os anos 80 sabe, né, sempre fala disso. O Lula é um habilidoso, né, ele é muito hábil em dialogar, ele é muito hábil em construir pactos políticos desde os anos 80. Né? Então, e aí as derrotas foram importantes, né, para ele aprender, inclusive, e as vitórias mais ainda, né, nesse sentido. Então, eu acho que o Lula ele é, de fato, né, uma figura muito interessante, porque ele, na sua constituição política, né, desde o movimento sindical, levou ele a ser essa liderança, né, que é reconhecida no mundo todo. Mas, como eu digo, as dificuldades são muitas ainda. A economia, são outras, né? A economia não está ainda, né, 100%, está longe disso. Você tem altas taxas de desemprego, ainda precisamos melhorar isso. Você tem um baixo financiamento do Estado, né, para poder movimentar a economia. Você tem uma inflação ainda, né, que ainda pega muito essa questão da classe trabalhadora, né, da classe média para baixo. Você tem um problema da questão do endividamento das famílias, né, que isso também é um problema que afeta a economia no dia a dia. Também, né? E a saúde é esse problema estrutural, né? A gente até falou algumas vezes aqui, mas, por exemplo, você ter um ministério, né, que trata dessas questões de forma mais séria, né, um ministério que não ajuda a espalhar fake news, já é uma grande vitória, né? Pelo menos na minha concepção. Educação também, né? Está no caminho. Educação. Eu vi um debate agora, você vê uma relação melhor, né, os investimentos agora no último período nas universidades, reajuste, inclusive, para os servidores públicos das universidades no ano passado, esse ano ainda. Você tem um debate que o Camilo está fazendo sobre a questão de refortalecer o ensino básico, que é um debate que a gente também sempre faz muito aqui, dessa questão. Mas não adianta a gente fazer um financiamento na ponta, né, no ensino superior, se você não consegue entregar salários de qualidade para o ensino básico, estruturas também de qualidade para o ensino básico, porque essa ponta é fundamental. Não é uma em detrimento da outra, as duas, né, tem que andar junto, porque senão você tem um problema, né? Você consegue botar muita gente na universidade, mas ao mesmo tempo você tem baixos índices, né, no ensino básico aqui. Então a educação, de fato, é um problemaço. E aí, para resolver a educação, é um debate que a gente faz desde quando eu fui do movimento estudantil, não adianta, Larissa, tem que ter dinheiro. Então, para ter dinheiro, tem que ter economia voando. Né? E aí, com a economia voando, você tem condições de investir na educação, principalmente na educação básica, que o problema maior hoje no Brasil todo tem a ver, por exemplo, com o pagamento de salário do professor e com a estrutura escolar. Né? E aí é fundamental, né, o governo Lula se mobilizar para resolver isso. Vai resolver isso em 4 anos? Dificilmente, mas pode apontar alguns caminhos interessantes para que um próximo governo de reeleição ou de sucessão consiga, né, de fato, que a gente tenha, né, uma política pública de educação, de saúde, de cultura. Né? Essa coisa de voltar ao ministério foi importante, porque não é só representativo. Tem a coisa de que você tem ministério, você tem condições de implementar política. Né? Isso é fundamental nessa perspectiva. Exatamente. Para a gente encerrar, qual que é a expectativa para o ano que vem? O ano que vem eu acho que tem, como bom mineiro de Araxá, né? Eu acho que o ano que vem ele conseguiu fazer essas duas grandes vitórias, né, para o governo Lula. Eu acho que a grande questão vai ser aumentar um pouco da participação popular na política. Né? Eu acho que o ano que vem tem eleições, o governo Lula vai se meter, né, nas eleições municipais, principalmente nas grandes cidades, porque isso inclusive é importante, né, porque é um município que acaba implementando as políticas que vêm do governo federal. Então, o ano que vem eu espero, né, que eu veja que vai ter muita movimentação política, o governo federal intervindo, né, de alguma forma politicamente, para eleger os seus prefeitos, né, nas grandes cidades. E eu acho que isso vai dar uma virada, uma mexida muito grande, porque vai ter que recompor também, não só nos ministérios, né, mas também no próprio governo, para poder incidir também aqui nas cidades. Né? E uma cidade como Uberlândia, a segunda maior cidade do estado,
não faz sentido, né, a gente pensar, por exemplo, não ter uma candidatura desse campo, né, da federação que o Lula fez parte, né, desse campo que defende o governo Lula, porque é uma cidade muito importante nesse sentido. Isso mesmo. E a gente volta a falar sobre isso no ano que vem. Muito obrigada pela participação. Estou sempre à disposição e assim que quiserem a gente está aqui de volta para poder conversar. Tá bom, muito obrigada pela sua análise. Obrigado. Boa noite.